Bora pessoal, Thales Veríssimo Lima, e para quem ainda não me conhece, eu sou advogado, sou regularmente inscrito na seccional de Pernambuco e faço parte da comissão de posse e porte de armas de fogo para advogado como prerrogativa de função, assim como por isonomia com a magistratura e o Ministério Público. Nós estamos fazendo um estudo dos projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional atualmente. E para efeito referencial, hoje é 25 de agosto de 2024. Então, esse é o material que vamos entregar ao presidente da seccional de Pernambuco, considerações sobre projetos de lei propostos com o objetivo de conferir à advocacia porte de arma para a defesa pessoal, obviamente dos advogados. Nossa comissão é capitaneada pelo meu querido amigo Jair, também advogado, Jair César, né? E já falamos, esse é o sétimo vídeo da série, e já falamos de todos esses projetos de lei, o 6109, 227, 2321, 330997, 343, 3213, 2221 e agora vamos falar sobre o projeto de lei 1336. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Então, esse projeto é do deputado Heitor Freire, do PSL do Ceará. Vou abrir aqui o projeto de lei. E o deputado pretende alterar o artigo 7º da Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, está aqui. O artigo 7º são os direitos, os direitos que o advogado possui, está aqui. Dentre eles, obviamente, o deputado pretende incluir o porte de arma de fogo por prerrogativa de função. Vamos ler aqui o que é que o deputado pretende, escreveu aqui no projeto. Artigo 1º. Esta lei altera o artigo 7º da Lei 8.906, incluindo entre os direitos dos advogados a aquisição do porte de arma de fogo para defesa pessoal em todo o território nacional. O artigo 7º da Lei 8.906 passa a vigorar com as seguintes alterações. Inciso 22. Adquirir e portar armas de fogo para defesa pessoal em todo o território nacional. Parágrafo 13. Autorização para aquisição, registro e porte de arma de fogo, de que trata o inciso 22, equivale ao mesmo direito dos magistrados e membros do Ministério Público, em quantidade e calibres. Pessoal, como vocês podem ver, isso daqui é uma tentativa de garantir a isonomia prevista no artigo 6º dessa mesma lei, ou seja, do Estatuto da OAB. O que diz o artigo 6º? Diz: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Ou seja, se é garantido, como de fato é, o porte funcional por prerrogativa de função para os membros do Ministério Público e para os magistrados, e não havendo hierarquia nem subordinação entre estes e os advogados, então, obviamente, também deve ser garantido o mesmo direito aos advogados, inclusive porque os advogados trabalham no mesmo ambiente, com a mesma matéria-prima, na mesma situação de risco. O objeto de trabalho dos juízes, dos promotores e do advogado é a aplicação da lei de acordo com o caso concreto do processo. Então, se há risco por trabalhar com a aplicação da lei, com a jurisdição para promotores e juízes, obviamente para advogados que sentam na mesma mesa e que têm o mesmo objeto de trabalho, que é o processo, a aplicação da lei no processo, também há risco de vida para advogados. A mim me parece óbvio. Para mais do que isso, nós vemos atualmente que advogados sofrem atentados frequentemente. Não há uma semana sequer sem que algum advogado sofra algum atentado em algum lugar do país. Aliás, já ocorreu semanas em que houve mais de um atentado contra advogados apenas pelo simples exercício da sua função. Então, há necessidade, sim,
de que advogados tenham porte de arma por prerrogativa de função, porque a atividade é perigosa, tal qual é perigosa para juízes e promotores, né? Como se vê aqui, a quantidade e calibre são os mesmos. Obviamente, o calibre é calibre permitido, não se garante calibre restrito para civis. Então, tanto para juízes quanto para promotores, os calibres das armas devem ser permitidos. E segue aqui, e terá validade em todo o território nacional, independente da seccional em que o advogado foi inscrito, bem como a validade temporal limitada, devendo ser renovada periodicamente nos termos de prazo previstos na regulamentação das leis de que trata sobre a aquisição e registro de armas para civis. Então, não há qualquer privilégio para advogados, mas tão somente o direito a portar armas de fogo por exercerem atividade arriscada. A autorização para aquisição de arma de fogo, bem como o registro e a renovação dos certificados no Sistema Nacional de Armas, SINARME, e no Sistema de Gerenciamento de Armas, SIGMA, conforme o caso, está condicionada à comprovação perante a autoridade competente da qualidade de advogado ativo. Logicamente, se o porte é por prerrogativa de função para advogados, o advogado que perdeu o seu registro, que entrar na inatividade, obviamente também perde o porte. Isso a mim me parece lógico, né? Então, na qualidade de advogado ativo, mediante certidão de inscrição e regularidade nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, expedida pela seccional da inscrição principal e comprovante de residência certa, juntados a cada pedido de aquisição do registro, porte e respectivas renovações. Logicamente, isso são os requisitos de qualquer pessoa, não há qualquer privilégio aí para advogados. E nem deveria haver. De capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo atestado por profissionais credenciados pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro, conforme a regulamentação das leis que tratam sobre aquisição e registro de armas de fogo para civis. Então tem que fazer o teste de tiro e o teste psicológico igual a qualquer pessoa. Não há qualquer privilégio aí para advogados. Da ausência de condenação criminal pela prática de infração penal dolosa mediante a apresentação das respectivas certidões, que são aquelas que todo mundo já conhece, certidão negativa da Justiça Comum, da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. Apresenta as 4 certidões negativas. A autorização para o porte de arma de fogo e sua renovação estão condicionados à comprovação perante a autoridade competente do SINARME e do SIGMA, conforme o caso do cumprimento dos requisitos do parágrafo anterior e também registro da arma no órgão competente. Isso é lógico, não é dado a ninguém o direito de portar armas ilegais, tem que estar devidamente registrado. Isso a mim me parece redundante, óbvio, mas não custa, né? Da capacidade técnica e aptidão psicológica para fins de porte de arma de fogo atestado por profissionais credenciados pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro, conforme a regulamentação das leis que dispõem sobre o porte de armas para civis. As autorizações para porte de arma de fogo de uso permitido, não é de uso restrito, apenas um corte aqui, as armas hoje, em agosto de 2024, de uso permitido, são até o calibre 38 TPC e para revólver até o calibre 38 Special. Para quem não sabe, essa novidade aí quem estiver assistindo esse vídeo no futuro, né, ou em outro lugar que não existe esse calibre 38 TPC, é uma tentativa da indústria Taurus de fazer um calibre com um pouco mais de energia que o 380 e menos energia do que o 9mm, que passou a se tornar restrito, mas com a limitação de ser um calibre novo e que atualmente só consta, ao que me consta, só tem no Brasil ainda, né? Então, o que se diz que é uma jabuticaba brasileira, quando o 9mm é o calibre padrão para defesa pessoal em todo o mundo. Mas aqui não. As autorizações para porte de arma de fogo de uso permitido em vigor quando da publicação dessa lei concedidos pela Polícia Federal a advogados devidamente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil passam a ter validade em todo o território nacional, devendo a Polícia Federal emitir segunda via do porte atual com validade
para todo o território nacional, mediante requerimento do interessado, que deverá pagar a taxa respectiva e comprovação do requisito previsto no inciso 1º do parágrafo 14. Então, quem por acaso já tiver porte regional e quiser trocar pelo porte nacional, vai ter que requerer e pagar a nova taxa, né? E a taxa, para quem não sabe, é de meros R$ 1.500, o que é mais ou menos equivalente a um salário mínimo. Para efeito de referência, hoje, em 2024, o salário mínimo é R$ 1.412. Então, por mais que se garanta o direito, com certeza nem todos os advogados terão capacidade civil e capacidade financeira de exercer esse direito, né? É um direito de portar armas de fogo, é um direito caríssimo do Brasil. Parágrafo 17. Aplica-se ao direito de aquisição e porte de armas de fogo previsto no inciso 22, que foi o incluído lá, as vedações do porte ostensivo e a perda da eficácia, no seu caso, do portador, seja detido ou abordado em estado de embriaguez, sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas, bem como se valer da arma para cometimento de infrações penais, tais como ameaça e lesão, entre outros. Pois bem, isso a mim também me parece lógico e óbvio, né? A segurança, o porte de arma ostensivo é exercido pelos agentes de segurança pública, pelas polícias, né? Então, não é dado à pessoa que tem porte para uso, para defesa pessoal, portar ostensivamente sua arma. Inclusive, isso é um risco à sua própria segurança. Assim como também me parece óbvio que uma pessoa que porta sua arma embriagado deva ter seu porte cassado, inclusive porque há alteração da psique, né? Tal qual não só pela embriaguez, mas pelo uso de substâncias entorpecentes, causando assim um risco à própria segurança e, obviamente, à terceiros e à sociedade. Então, nesses casos, certamente, essa penalidade deve ser aplicada de plano e imediatamente. A aplicação da penalidade de suspensão por mais de 30 dias ou exclusão da ordem dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil ou ainda cancelamento da inscrição ou licenciamento do advogado implicarão automaticamente na perda da validade do porte de arma emitida em razão do exercício da advocacia, isso a mim me parece óbvio também, devendo o beneficiário devolver os documentos de porte às autoridades competentes e regularizar sua situação das armas perante o Sistema Nacional de Armas, SINARME, e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, SIGMA, no prazo de 30 dias, sob pena da lei. Bem, pessoal, isso também é um dos direitos, uma das imposições que a mim parece lógica, não precisa comentários muito extensivos, né? Se o advogado tem o porte por prerrogativa de função, né? Ou seja, tem o porte em razão de exercer a advocacia, que é uma atividade perigosa, se ele perde essa condição de ser advogado, ou porque mudou de atividade, ou porque foi expulso, né, excluído dos quadros da ordem, ou mesmo por suspensão de 30 dias, eu acredito que é justo a perda do porte. Reparem que, nesse caso, ainda há a possibilidade de ficar com a arma apenas com a posse, ou seja, para a defesa em ambiente residencial, né, ou, no caso, no ambiente doméstico do advogado. Não há imposição de perda da arma, né? É possível, sim, pelo menos eu entendi, que poderia, nesses casos da perda da condição de advogado, ainda permanecer com a arma para defesa pessoal em casa, ou seja, apenas na condição de posse. As superintendências regionais da Polícia Federal e regionais militares informarão os registros de portes expedidos para os advogados inscritos com base na lei e as respectivas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil para controle destas. Então, a lei aqui, o projeto de lei, impõe que a PF e o Exército informem à OAB quais os advogados que têm porte de arma. A lei entra em vigor na data da publicação e aí vamos ver aqui a justificativa do deputado. Ele diz o seguinte: o Estatuto do Desarmamento se consolidou como instrumento de atraso na luta da população contra a criminalidade desenfreada que se instalou no Brasil. Através da legislação supostamente pacifista, o brasileiro foi seduzido a um ilusionismo social que pretensiosamente assegurava sua proteção.
Em sentido contrário, o que se percebeu foi uma escala de crimes armados contra o cidadão, que agora se encontra indefeso. O Estatuto do Desarmamento só desarmou o cidadão de bem. O bandido, quanto mais armado ainda. Isso é estatística, é fato histórico. Enquanto algumas poucas categorias são contempladas com a possibilidade de autodefesa, e aí vem a magistratura e o Ministério Público, que ele vai falar logo a seguir, como as vítimas desta intensa criminalidade infringente, os operadores do direito não são exceção em nosso país. Algumas carreiras, como os membros da magistratura e Ministério Público, já são contempladas com regras específicas para aquisição do porte de armas de fogo. Entretanto, os advogados, pilares fundamentais na defesa do direito, foram privados de defender suas próprias vidas, ainda que todo o contexto profissional no qual seja inserido justificasse tal possibilidade. Todo mundo vê, como eu já falei anteriormente, que toda semana algum advogado sofre um atentado contra a sua vida em algum lugar do país. Rara é a semana que não ocorre pelo menos um caso no país. Isso é constante, noticiado em todas as mídias de grande abrangência. Continua o deputado. E é mais do que recorrente a morte desses operadores, sendo os motivos diversos, pela insatisfação de um cliente com o desfecho do processo ou simplesmente por possuir informações sigilosas inerentes ao exercício de sua função jurisdicional. O assassinato de advogados ganha com frequência os holofotes da grande mídia. Há exemplo dessa situação relatada só no mês de julho de 2018. Foram registrados 9 homicídios de advogados no país. 9 homicídios. Ou seja, foi pelo menos 2 por semana aí, né? Em 7 estados diferentes. Na maioria dos casos, as vítimas se tratavam de advogados que atuavam na área criminal e foram mortas a tiros, amarradas e rendidas, em claro sinal de vingança ou queima de arquivo. É parada isso. Sempre é necessário salientar que o direito à vida é o mais básico ao ser humano. Isso significa que ele tem direito de não ter sua integridade física ameaçada ou violada, ainda mais no pleno exercício de sua profissão, assumindo que a maldade existe e é potencializada pela realidade da violência que vivemos no Brasil, onde a impunidade tem sido a máxima graças aos últimos governos. Negar ao indivíduo, no caso, o advogado, a posse de meios para defender a sua própria vida é o mesmo que violar o direito a ela. Neste sentido, frisa-se que a proposição em questão busca criar a possibilidade de portar armas de fogo ao advogado mediante o entendimento de uma série de requisitos, devendo inclusive que esse profissional mantenha em dia suas obrigações para justificar o pedido, em equivalência às regras já aplicadas aos magistrados e aos promotores de justiça. Cumpre ressaltar que a ideia legislativa em questão é decorrente de uma proposição pré-existente. O projeto de lei 704 de 2015, de autoria do ex-deputado Ronaldo Benedito, entretanto, em razão de normas regimentais, foi arquivado em definitivo, razão pela qual apresentamos a presente redação já atualizada com o último substitutivo, que estava sendo votada na Comissão de Constituição e Justiça no ano de 2018. Conforme ponderou à época o deputado Ronaldo Benedito, e endossamos neste discurso, o projeto tem objetivo de garantir as prerrogativas legais do exercício da advocacia, baseando-se nos princípios da isonomia do artigo 6º, que é aquela isonomia que a gente já leu aqui, que é justamente que não há hierarquia entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Né? Isso aqui a gente já falou várias vezes aqui na playlist. Bem como alicerçado nos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, tais como direito à vida, à liberdade e o livre exercício da profissão. Dessa forma, introduz-se a necessidade de provar a validade temporal limitada, passível de renovação, atendimento às regras do Sistema Nacional de Armas, SINARM, regularidade de inscrição nos quadros
da Ordem dos Advogados do Brasil, capacidade técnica e psicológica para o manuseio de armas de fogo, atestada pelas autoridades competentes, apresentando certidão negativa de antecedentes criminais, entre outros. Então, pessoal, como vocês podem ver, o projeto de lei não tenta garantir nenhum superpoder ou privilégio aos advogados, mas tão somente isonomia em razão da profissão perigosa. Isonomia com os magistrados e com o Ministério Público, que já possuem porte de arma por prerrogativa de função, em razão de exercer suas funções de serviço público no mesmo meio, ou seja, no mesmo meio em que os advogados também exercem. Então, por este motivo, resta mais do que fundamentado o direito do advogado a ter o porte de arma por prerrogativa de função. E aí continua aqui o deputado. Frise-se, no entanto, que a revogação do Estatuto do Desarmamento, conforme inicialmente demonstrada, a sua inoperância no combate ao crime é o objetivo primordial deste autor, ou seja, o deputado Heitor Freire, quer a revogação do Estatuto do Desarmamento, o que seria excelente, né? Entretanto, enquanto a revogação do Estatuto por si só não é viabilizada, é urgente a alteração do mesmo no sentido de permitir que os advogados do país possam adquirir a arma de fogo para sua defesa, motivo pelo qual peço apoio dos nobres colegas. Deputado Heitor Freire, do PSL do Ceará. Pessoal, como vocês podem ver, esse é o 7º vídeo desta série. Ainda temos diversos projetos de lei para tratar. E se você ainda não viu os vídeos anteriores, aproveite, veja. E se você já viu todos os vídeos anteriores, vamos comigo para o 8º vídeo e o próximo projeto de lei. Até já!